Olá pessoal, aqui é o professor Alex Marinho novamente e na videoaula de hoje nós então iremos fazer um segundo exemplinho sobre construção do nosso modelo conceitual, né, do diagrama entidade e relacionamento. Na videoaula passada nós vimos um primeiro exemplo bem simples, né, só para a gente ter um primeiro contato com esse conceito. E na aula de hoje, então, a gente vai ver um exemplinho um pouco mais complexo, né? Um pouco mais completo, onde várias estruturas estarão presentes nesse nosso diagrama. Tá? Então, como eu falei para vocês anteriormente, né, o diagrama de entidade de relacionamento, ele é, na verdade, um modelo que serve, né, para tentar representar um problema, um cenário do mundo real, certo? Então, como a gente não tem condições de estar inseridos, né, nesse ambiente, a gente acaba então por ter um texto, que nem esse que está aqui, geralmente ele é um texto bastante grande, né, porque ele precisa ter o máximo de detalhes possível, que tenta então, né, descrever, né, é, a situação problema, certo? Então vamos dar uma analisada rapidinho aqui, né, para a gente não perder muito tempo. Então reparem, o sistema que a gente está fazendo aqui é um sistema de um hospital, de uma maternidade, né, de um berçário, tá? Então o que ele diz aqui, né? Um berçário possui muitos bebês que acabaram de nascer, certo? Para cada bebê é necessário saber o que? O seu nome. Então reparem que bebê aqui, né, já é a nossa primeira entidade, né? Porque eu tenho que saber o nome, sobrenome, data de nascimento, peso, altura. Então tem várias informações, tá? Para as mães dos bebês, então mães aqui, reparem que a gente também será uma entidade, tá? Cabe salientar, então, que tem várias informações sobre os médicos, então os médicos que fazem os partos também a gente deve ser uma entidade, tá? CRM, tadadá. Depois a gente vai fazer com mais calma aí, colocando os atributos e ir crescendo. Nessa primeira parte a gente só tem que tentar identificar quem são as entidades. Esse é o nosso primeiro elemento, né? Os bebês que ficam no berçário recebem vários medicamentos, quase que diariamente. Sobre os medicamentos é necessário saber. Então, repare, medicamentos aqui, tudo que eu precisar saber, que eu preciso armazenar, é uma entidade, né? Um objeto, né, da realidade a ser modelado, certo? Para a função, ó, então aqui tem uma função, ó, é necessário saber o código, lista uma código, nome dos medicamentos e uma lista de funções. Essas funções podem ser divididas em indicações e contraindicações. Então, a função aqui também é uma entidade, certo? Existe uma lista definida pelo berçário, onde podem ser incluídas funções a qualquer momento, tá? Então, um cadastro. O medicamento pode ter várias funções, aqui tudo diz a respeito das nossas cardinalidades. Para cuidar dos bebês, ou seja, alimentar, existe uma equipe de enfermeiros, cujos, ó, então enfermeiros aqui também é uma entidade, tá? Os bebês são alimentados com diversos alimentos ao longo do dia. Existe uma lista de tipos de alimentação, tá? Ok. Quando o bebê é alimentado, então nós temos aqui também um alimento, tá? Cadê? O mesmo alimento, os bebês são alimentados sendo que existe uma lista de alimentação. Finalidade, ó, finalidade do alimento, tá? Então, alimento aqui também tem, tá? Alimento aqui também é uma entidade, tá? Então, aqui eu fiz meio rapidamente, né, para a videoaula nossa não ficar muito extensa. Então, eu já mais ou menos aqui indiquei algumas prováveis entidades, tá? Então, nós temos aqui 2, 4, 5, 6, 7, tá? Então, nós temos aí a princípio, 7 entidades. Tá? Então, dessas 7 entidades, aí nós temos que, seguindo a nossa estratégia de inside out, né, de dentro para fora, nós teríamos que elencar dessas aí qual é a central, né, qual seria a nossa entidade mais importante, em torno do que as demais entidades, né, estão
relacionadas, né? Qual é o elemento central de nosso cara. Se é um berçário, né, pessoal, né, fica já quase intuitivo que os bebês, os recém-nascidos, eles serão então a nossa peça central no nosso esquema, ok? Então aqui já vou abrir o nosso modelinho em R e já vou colocar bem no centro aqui, tá? Bem no centro aqui os nossos B, bebês, cabebs, né? Tá? Até poderia botar acento aqui, tá? Para ficar B, opa, bebês. Pronto, né? Os nossos bebês vão ficar bem no centro aqui, certo? Voltando para cá, né? Então, cada bebê é necessário saber seu nome, sobrenome, data de nascimento, peso, altura, médico, sua mãe e um número de identificação. Então, reparem, é bastante informações, né? Vamos ver, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, são oito informações, oito atributos que nós temos que ter dentro dos nossos bebês aqui, né? Então, vamos colocar aqui um, dois, três, quatro, vamos arrastar um cara para cá. 5, vamos arrastar outro cara para cá. 6, vamos arrastar um cara para cá. 7, vamos arrastar um cara para cá. 8, vamos colocar mais um para ele arrumar todo mundo, tá? Então, muito bem. Então, temos os nossos 8 elementinhos aqui, certo? Isso que é importante, né, pessoal? Aqui, como a gente está fazendo, eu vou ter que estar trocando toda hora de tela, né? Mas para vocês aí que tem o papel, vai ficar mais fácil de fazer, certo? Então aqui nós queremos saber do bebê nome, sobrenome, data de nascimento, tá? Então deixar eu voltar aqui, né? Vamos botar aqui nome, sobrenome, né? Nascimento. Que mais que eu tenho? Altura, quantos centímetros nasceu. Acho que tem peso também. Tem também aqui o nome da mãe, tem também o nome do médico que fez o parto e tem aqui um número de identificação. Tá? Então tem um número. Basicamente são esses. Tá? Vamos retomar ver se são esses daí mesmo. Tá? Então é nome, sobrenome, nascimento, peso, altura, médico, mãe e o número de identificação. Tá? Então são esses mesmos. Tá? Número de identificação. Beleza. Fizemos a primeira entidade aí. Vamos avançar para as mães agora, né? Tá? Para as mães nós vamos até aqui, ó, certo? Então, para as mães é necessário saber nome, uma, sobrenome, duas, data de nascimento, três, número de identificação, quatro informações. São essas quatro informações das mães, tá? Então, a mãe nós vamos botar mais ou menos aqui em cima, são as mães, tá? E nós temos aí quatro informações delas. Uma, duas, três, quatro, tá? Então aqui deve ser nome, sobrenome, nascimento, e aí aqui um número de identificação. Esse número de identificação aqui, tanto do bebê quanto da mãe, vai ser então, né, o nosso atributo identificador. E aí vamos voltar para o texto aqui, né? Cabe salientar que uma mesma mãe pode ter vários filhos. Isso aqui é importante porque tem a ver com a ideia da cardinalidade, certo? Então, olhem aqui, ó. Como entre bebês e mães vai existir um relacionamento, né? Certo? Então, já está dizendo ali através da cardinalidade. Então, reparem que aqui em bebê eu tenho o atributo mãe, né? Certo? Então, nós vimos na aula passada que toda vez que eu tiver esse atributo aqui e esse atributo for já uma entidade, né, gente? Significa que esse atributo aqui ele deve ser suprimido, ou seja, eu vou excluir esse atributo daqui e esse atributo irá virar um relacionamento entre essas duas entidades, tá? Eu vou trazer essas informações mais para cá, certo? Vai ficar um pouco bagunçado, só para a gente então ter aqui ó, a nossa relaçãozinha aqui bonitinha entre
mães, né, e os alunos, certo? Tá. Então, essa relação aqui, sei lá, a gente dar à luz, pronto, né? Pode ser. Então, nós sabemos que uma mãe, ela pode ter o quê? Vários bebês, é o que diz aqui no nosso texto, né? Ó, cabe salientar que uma mesma mãe pode ter vários filhos, certo? Então, aqui, se eu pegar uma mãe, ela pode ter zero ou pode ter vários bebês, tá? Mas um determinado bebê, ele tem que ser, né, de uma e só uma mãe, tá? Aqui tem, inclusive, se eu quiser botar um IN, né, para ela ser mãe, ela tem que ser mãe de alguém, tá? Ok? Então, posso ser um ou N aqui, certo? Tá? Muito bem. Então, essa primeira parte aqui, nossa, já está tranquila. Vamos avançar aqui. Sobre os médicos, tá? Então, os médicos aqui eu tenho que saber o CRM do cara, nome, data de nascimento, telefone convencional e um telefone celular. Tá? Então, são 5 atributos aí que eu tenho que ter dos médicos, tá? Então, vamos colocar os médicos aqui em cima, tá? Médicos, certo? E vamos largar aqui 5 atributos nesses caras. 2, 3, 4, 5. Tá? 5 atributinhos neles aí. Um é o CRM, que será o nosso atributo identificador, é o código do registro de medicina. Nome do cara, né? A sua data de nascimento, tá? O seu, vamos botar aqui telefone convencional, fone, e o outro aqui vai ser o celular, tá? Tranquilinho, muito bem, tá? Daí, né, gente, a gente sabe que, né, nós temos aqui em bebês também um atributo chamado médico, ó, né? Então, assim como a gente fez com o atributo mães aqui, a gente também vai suprimir esse cara. Então, eu vou tirar ele. Isso significa o quê? Que esse atributo médico ele é um relacionamento entre médico e o bebê. Tá? Então, nós vamos fazer essa ligação aqui. Então, vai ter nosso relacionamento aqui, tá? Entre esses dois caras aqui, certo? Que nós vamos chamar então de fez o parto, tá? Então o médico fez parto. Então o médico aqui, ó, vamos tentar ver se tem descrito aqui, tá? Não, não tem descrito, né? Os bebês, não tem descrito, mas a gente sabe pela experiência, né, que o que um médico ele pode fazer o parto de nenhum, né? O cara ainda é novo no nosso sistema, né, não fez parto nenhum, mas ele também pode ter feito parto de vários bebês. E um determinado bebê, aquele bebê, ele veio ao mundo, digamos assim, por quantos médicos, né? Por um e somente um. Desculpa. Muito embora, né, pessoal, pode ter uma equipe de médicos, mas sempre será um médico o médico responsável, tá? Muito bem. Então aqui a gente já deu uma organizada aí na nossa estrutura. Vamos avançar. Deixa eu trazer esses carinhas bem para cá, bem para a ponta aqui, tá? Nós iremos precisar. Legal, vamos avançar. Vamos voltar aqui para o nosso textinho. Então, até essa partezinha aqui, pessoal, ó, toda essa partezinha aqui já está ok. Vamos avançar. Os bebês que ficam no berçário recebem vários medicamentos quase que diariamente, tá? Então, nós temos aqui uma entidade medicamentos que vai estar associada aos bebês, porque é eles quem ganham esse medicamento, tá? Podem ganhar. Então, nós vamos colocar aqui do lado, ó, tá? Aqui do lado, nós vamos colocar aqui uma outra entidade chamada medicamentos, certo? Medicamentos. Vou tentar diminuir aqui para eu ganhar espaço, certo? Muito bem. Esses medicamentos então vão estar associados aos bebês. Então eu vou ter que trazer esses carinhas aqui mais para o lado, tá? E aí nós vamos fazer essa ligação aqui,
porque é o que os bebês recebem, né? Eles recebem, então, uma medicação. Podem receber, né, uma medicação. Vou tentar deixar reto aqui. Muito bem, tá? Medicamentos. Então aqui eles, sei lá, recebem. Vamos usar essa ideia. Podem receber medicamentos, tá? Então um bebê ele pode receber nenhum medicamento ou pode receber vários medicamentos, certo? E um determinado medicamento, por exemplo, sei lá, um Tilenol, enfim, ele pode ser receitado ou para nenhum bebê, tá? Ou pode ser receitado, né, aquele mesmo medicamento, né, para mais de um bebê, né? Aquele mesmo tipo de medicamento. É isso que eu quero dizer para vocês, tá? Enfim, então do medicamento é necessário saber o que? O código, o seu nome e uma lista de funções, tá? Código, nome e uma lista de funções. Vamos lá. Então aqui vão ser 3 carinhas, né? Vamos tentar arrastar aqui para cima. Tentar arrastar aqui para cima para nós ganhar espaço, certo? Muito bem. E aqui vamos colocar um outro, tá? Um quarto. Então ele pode ter aqui, ó, um código. Opa, foi mal. Um código, um nome e uma lista de funções. Muito bem, funções, tá? Código vai ser o nosso atributo identificador. Não esqueçam de colocar um atributo identificador, tá? E aí reparem que funções, né? As funções elas são uma entidade. Tá? Elas são uma entidade que tem o quê? Identificação e uma descrição, certo? Então, eu vou ter que criar uma entidade funções aqui embaixo, tá? Funções aqui, ó, tá? Funções. No momento que eu crio essa entidade funções, que eu vou ligar com medicamentos, nesse exato momento, eu tiro esse atributo daqui, né? Tá? Porque esse atributo será suprimido em função do relacionamento. Tá? Então, a gente vai colocar aqui e aqui. Então, eu tenho agora aqui uma relação, né? Medicamentos possuem funções, tá? E aí o medicamento, ele obrigatoriamente vai ter uma função, uma determinada função, ele pode ter várias funções, tá? Então um IN. E uma função pode estar presente, né, em nenhum medicamento ou pode estar presente em vários medicamentos. Tá? Beleza. Aí aqui em funções, o que eu tenho em funções, né? Funções eu tenho uma identificação e uma descrição, certo? Então aqui em função eu vou ter, vamos trazer esse código para cá, vamos colocar mais um, vamos trazer ele para cá, esses atributos, e vamos colocar mais um para ele dar uma arrumada, tá? Então eu vou ter aqui um identificação e uma descrição, ou o nome da minha função, descrição, tá? Meu identificador. Ok, tranquilo. Próximo passo, né, gente? A gente sabe aqui que as funções, ó, podem ser divididas em indicações e contraindicações, tá? Sendo que para as contraindicações é necessária uma descrição de como proceder caso ocorram problemas relacionados à contraindicação, tá? Existe uma lista onde podem ser incluídas funções a qualquer momento, é como se fosse um cadastro. Cabe salientar que um medicamento pode ter várias funções, assim como uma função pode servir para vários medicamentos. Tá? Um medicamento pode ser indicado para vários bebês. Tá? Então, toda essa partezinha aqui, né, gente? Toda essa partezinha aqui, ela tem a ver com a ideia das cardinalidades que a gente acabou de fazer ali. Tá? O que nos remete aqui é que para cada funções aqui, elas podem ser divididas, né, em indicações e contraindicações. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho aqui uma especialização, certo? Então, as minhas funções aqui, elas podem sofrer, né, uma especialização aqui, ó, certo? Tá? Deixa eu baixar um pouco aqui. Então, não tem como eu tirar zoom aqui, né? Mas aí é que as minhas funções, ó, elas podem ter aqui uma indicação para que elas são indicadas, né?
E aqui a gente pode ter uma contraindicação. Não sei se vai caber. Não coube, tá? E aqui vamos botar a nossa indicação aqui em maiúsculo. Indicação, tá? E aqui nós temos nossos contraindicações. Vou tentar trazer, deixar mais perto aqui, ou trazer mais para cá. Não vai ficar muito bonito, certo? Mas eu não tenho muito espaço aqui para mostrar para você. Tentar diminuir, ó, certo? Tentar trazer esses caras mais para cima, para que eu consiga ficar tudo no mesmo plano aqui, tá? Ó, muito bem, tá? E aí, para as nossas contraindicações, eu até vou virar aqui, ó. Pronto, porque as contraindicações ficam desse lado aqui, porque elas têm um atributo, né, nas contraindicações, que é como, o que eu tenho que fazer, como proceder, né? Como proceder em caso de contraindicação apenas, certo? Nas indicações não tem nada. Muito bem. Tá? Então reparem que esse modelinho já está ficando bem mais complexo, né? Bem mais interessante. Vamos avançando rapidamente aí. Tá? Então até aqui a gente já fez, só falta essa partezinha de baixo aqui, certo? Um mesmo medicamento pode ser indicado para vários bebês, já fizemos isso. Aí aqui, ó, para cuidar dos bebês, existe uma equipe de enfermeiros, tá? Cujas informações são identificação, tá? Então os enfermeiros aí, eles são responsáveis, vamos dizer, pela alimentação, né, dos nossos bebês. Então aqui nós vamos ter os nossos enfermeiros aqui embaixo, vamos colocar eles bem aqui embaixo, tá? Enfermeiros, tá? E o que eu tenho que armazenar dos enfermeiros, né? Identificação, nome para o crachá, data de nascimento e o salário. Olha aí que legal, né? Então nós temos 5 informações aí dos nossos enfermeiros. Vamos colocá-las aqui. 1, 2, 3. Como proceder, vamos tentar botar ele aqui para cima, para nós ganhar espaço. 3, 4. E vamos botar uma quinta para cá. Então vamos botar as duas para cá. Muito bem. Então nós temos quem aqui, né? Nós temos nome. Vamos só botar aqui crachá, que é o nome do crachá. Aqui nós vamos ter um identificador, seria uma espécie de uma matrícula, cara, né? Data de nascimento. E também teremos aqui o salário, certo? Então nosso identificador aqui, tá? E aí vamos avançando, né? Cujas informações nós temos uma outra aqui que são os alimentos que os bebês podem receber, tá? Um identificador do alimento, tá? Qual é a finalidade do alimento, a idade final para ingerir esse alimento. Então, do alimento aqui nós temos também várias informações, tá? Então aqui nós vamos colocar aqui o nosso alimento, tá? E aí do alimento, então aqui nós vamos ter o quê? Vamos analisar aqui um identificador, um código, tá? Uma descrição desse alimento, unidade de medida, são 3, finalidade 4, idade final inicial 5, idade final 6. Tá? Então nós temos para o alimento aqui 6 atributos, certo? Vamos ver se a gente vai ter espaço para todos esses caras. Vamos botar um para cá, outro para baixo, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vem para cá. Vamos botar ele aqui para cima. Vamos colocar um sétimo aqui para ver se ele organiza todo mundo. Ó, organizou todo mundo. Tá? Então aqui são os 6 atributos que eu tenho. Vamos começar com todos eles aqui. O primeiro, um identificador do meu alimento, um código. Já vamos colocar aqui.
Ele tem o quê? Qual é a sua unidade de medida, né? Unidade de medida. O que mais que ele tem aqui? Ele tem uma descrição, uma descrição. Tem o que mais? Deixa eu ver aqui, me esqueci. Ele tem um identificador, descrição, unidade de medida, finalidade e data inicial e final. Tá. Então ele tem aqui uma finalidade, idade inicial e idade final. Tá? Então essas as informações do alimento. Deixa eu pegar esses enfermeiros aqui e trazer mais para o ladinho aqui. Certo? Muito bem. Tá? Aqui eu não tenho muito espaço, tá, gente? Porque ficou relativamente grande, mas tem como eu personalizar. Muito bem. Daí o que, que acontece agora, né, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso textinho, né? Uh, quando um bebê é alimentado, é anotado qual é o alimento ingerido, a data e a hora. Então, aqui, para cuidar dos bebês, existe uma equipe de enfermeiros. Tá? Os bebês são alimentados com diversos alimentos ao longo do dia. Então, né, pessoal, o que vai acontecer? Entre alimento e bebês aqui, a gente vai ter que colocar um relacionamento. Deixa eu ver se eu consigo trazer esses caras para cá aqui, que não fique. Tá? Esse cara aqui vamos trazer para cá. Olha a vantagem de se ter, né, uma ferramenta, certo? Então, entre bebês e alimento aqui, ó, a gente vai ter um relacionamento, né, pessoal, que vai ser o quê? O relacionamento chamado de alimentação. Tá? Então, aqui, ó, vai ser a alimentação, né? Que um alimento ele pode ser dado para vários bebês, tá? E um bebê pode receber diversos alimentos. É o que diz aqui, ó, certo? Ó, onde é que tá? Os bebês são alimentados com diversos alimentos ao longo do dia. Então, isso aqui significa que é um relacionamento entre bebês e o próprio alimento, tá? Então, existe uma lista dos tipos de alimentação e por aí vai. Só que, né, pessoal, é, quando quando um bebê é alimentado, é anotado o alimento que é ingerido, a data, a hora e o enfermeiro que alimentou o bebê. Então, pessoal, o que vai acontecer? Né? Cada alimentação, né, ela é dada por um determinado enfermeiro, certo? Então, aqui eu teria que fazer o quê? Uma ligação entre esse cara e esse cara, né? Não utilizando o relacionamento aqui, eu teria que ter um outro relacionamento aqui, ó, entre alimentação e enfermeiro, certo? Daí nós vimos, né, pessoal, teria que ter isso aqui assim, ó, né? E essa ligação aqui entre esses caras. Daí nós vimos, né, pessoal, que isso não pode, né? Eu não posso relacionar, né? O que é o relacionamento? Ele é uma associação entre duas entidades. Aqui eu teria uma entidade e aqui eu teria um relacionamento. Então não pode. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar esse meu alimentação aqui em uma entidade ou ainda em uma entidade associativa, certo? Então eu vou excluir esse cara aqui e vou transformar ele numa entidade associativa, ó, tá? Certo? Uma entidade associativa no qual eu vou chamar de alimentação, tá? E a outra aqui eu vou tirar, tá? Então aqui está o nosso alimentação. Aí esse alimentação aqui sim, né? Ele vai ser entre o alimento e ele e entre a alimentação e o bebê, tá? Então reparem que ficou aqui certinho, né, o relacionamento, que nem nós tínhamos anteriormente, tá? A alimentação. Agora, entre enfermeiros e este cara, aí a gente então vai criar aqui a relação, né, deles aqui, que é o cara que faz efetivamente. Deixa eu ver se eu consigo trazer esse cara mais para baixo aqui, né, a gente ganhar um pouco de espaço. Olha só aqui então, tá? Tá? Então aqui nós teríamos a relação
que é uma relação aqui de, vamos botar aqui, administra, né? Tá? Administra os alimentos, né? Um enfermeiro, então, ele pode ser responsável por várias alimentações e uma determinada alimentação ela vai ser por aquela alimentação vai ser dada por um único enfermeiro obrigatoriamente, tá? Vou trazer esse peso para cá. Esse 0N pertence aqui. E aí ainda faltou o que na nossa alimentação, né? Qual é a data, né? Então aqui, ó, nossa alimentação, cadê? Quando o bebê é alimentado, é anotado o alimento ingerido, a data e a hora e o enfermeiro, certo? Então faltou aqui quem? A data e a hora deste meu carinha aqui na nossa alimentação. Então aqui nós vamos botar um atributo e aqui nós vamos colocar outro, tá? Aqui vai ser a data e aqui vai ser a hora, certo? E assim como a gente viu no exemplinho lá do médico paciente consulta, né? Aqui eu posso ter, né, uma mesma alimentação sendo administrada para um mesmo bebê várias vezes, né? Por exemplo, aqui o bebê vai receber, sei lá, é, um leite integral X lá, certo? Então esse bebê pode receber do mesmo enfermeiro o mesmo alimento várias vezes por dia. Então tem que ter como eu identificar essa alimentação, saber que a alimentação, que uma determinada alimentação, mesmo sendo do mesmo enfermeiro, do mesmo alimento e do mesmo bebê, ela foi feita em momentos diferentes ao longo do dia. Tá? Então eu tenho que ter como identificar isso. Então eu tenho que arcar mão, né, das duas informações. Então aqui o exemplo é exatamente igual ao exemplo lá da consulta médica que nós fizemos, certo? Tá? Então, pessoal, acho que ficou mais ou menos assim. Tá? O nosso modelinho ER ficou meio bagunçado, né, porque eu não tenho muito espaço, né? Mas reparem aí como, para um exemplinho um pouco mais complexo aí, né, é, a nossa modelagem ela consegue ficar então bem mais grande, né, maior, digamos assim, do nosso para a nossa situação, ok? Tá? Então esse foi um segundo exemplo aí para vocês verem as possibilidades que podem ter ao longo deste processo. Espero que vocês aí tenham compreendido. Eu sei que tentei fazer um pouco rápido e vocês não têm acesso, não conseguem enxergar, né, o texto, tá? Mas acho que se vocês forem pausando o vídeo aí, dando uma olhada, e se quiserem, eu posso então disponibilizar esse texto aí, na verdade é um exercício aí que vocês têm que vai estar disponível no nosso ambiente de ensino. Tá bom, pessoal? Tá? Qualquer dúvida aí vocês anotem e aí nós tiramos no nosso encontro síncrono, certo? Tá? Então a nossa videoaula vai ficando por aqui. Um grande abraço.